Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui começando mais um Art Beats Podcast. Eu sou Eduardo Matos e estou recebendo duas amigas, irmãs, parceiras de vida que trabalham, conversam, são palestrantes e muito mais. Vocês vão conhecer muitas coisas legais sobre elas. Estou aqui hoje com Ingrid Vilela, Renata Fraga. E conta pra gente, Renata, como que se deu essa união de vocês duas no campo assim dos negócios, da vida e etc. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é o primeiro podcast nosso. Ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, a história é engraçada, porque meu perfil, depois de eu conhecer a Ingrid, eu descobri que eu sou uma pessoa dominante e eu não tinha muita paciência. As coisas para mim têm que ser imediatas e resolvidas, práticas. E aí eu fui a um consultório médico da doutora Priscila, onde ela era minha médica naquele período, e aí ela via minha vida, né, naquele estresse, eu não conseguindo realizar tanta coisa que eu queria fazer, agarrar. Ela falou assim, eu tenho uma pessoa que vai te ajudar nesse momento da sua vida. E aí eu relutei, até que um dia ela me passou o telefone da Ingrid, e aí eu mandei uma mensagem assim, oi, tudo bem? Eu tenho tal dia, horário tal, eu fiz um monte de questionamento, aí eu falei, esqueci. Eu não sei se era bom dia ou boa tarde, né? Nem te cumprimentei. Desculpa, eu nem cumprimentei, mas esse é o horário que eu tenho. Você tem agenda para mim? E ponto final. E aí, ela me respondeu da mesma forma que eu havia perguntado, e aí eu fui para a sessão, e ali começou a nossa caminhada junto. Que legal! Então você foi numa médica e ela indicou a Ingrid. Exatamente. Mas Ingrid, quem é você? Conta pra gente agora, né? O pessoal lá de casa tá querendo saber. Eu sou uma apaixonada pela vida. Desde pequenininha eu amava observar comportamentos e tinha sempre aquele questionamento. Por que existem pessoas que têm comportamentos diferentes diante da mesma circunstância? E aí, depois de muitas coisas acontecerem, né? Sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Público. Passei por enfermidades gravíssimas e também decepções com pessoas. E dali eu fui buscar inteligência emocional e tornei uma analista comportamental e tudo aquilo que eu mais buscava. Além de entender sobre o comportamento humano, também o meu propósito de vida. E Renata chegou como cliente e tornamos amigas, irmãs, né? E estamos com um projeto juntas aí que já está acontecendo. Uma palestra muito interessante que a gente vai falar aí daqui a pouco. Muito bacana, né? Como que a vida vai levando, né, para caminhos que a gente não imaginasse, né? É verdade. Eu fiquei vendo, né, assim, no Instagram de vocês, estão sempre juntas, convivendo, né? A família, Renata casada. Pode ser que sim. Pode ser. E ela foi o cupido. Oi, verdade. Que legal. Então, assim, foi muito além dessa questão do profissional, né? Sim. Vocês realmente se uniram nessa questão de vida. Sim. Né? Porque a vida nossa, às vezes, é tão corrida, né? E às vezes, uma pequena palavra que é lançada, ela pode gerar esse fruto da amizade, do companheirismo, da gratidão mesmo, né? Uhum. Porque eu acho que o primeiro processo que nós temos numa amizade, para sermos amigos, é essa gratidão, não é isso, É Ingrid? verdade. A Rê até fala muito que ela aprendeu muito comigo sobre gratidão, né? Porque quem passa pela experiência de quase morte, fiquei em fase terminal algumas vezes, realmente a gente passa a valorizar muitas coisas que antes não valorizava tanto. Então, gratidão é algo que também tem muito a ver com a nossa amizade. Renata começou como cliente e eu amo ser cliente dos meus clientes. E uma das coisas assim, mais importantes também que aconteceu na minha vida foi tornar cliente dela. Que ótimo. A saúde, né, do meu couro cabeludo, a qualidade do meu cabelo. Eu tinha passado por um erro, né, intencional. Um tratamento assim de cabelo? Uma pessoa danificou meu cabelo intencionalmente. E hoje eu entendo que eu passei por aquilo até para sentir como que as pessoas, o quanto isso afeta na autoestima. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia mesmo, porque danificou de forma, assim, brutal mesmo. Tem outra palavra para falar. E de cabelo, realmente é uma moldura, né, do rosto da pessoa. Exatamente. É a pessoa que precisa desse cuidado com os cabelos. Mas, assim, eu sei que vocês duas, né, cada uma trabalha numa área, são amigas e tudo mais, mas cada uma trabalha numa área. Sim. Ingrid, conta pra mim, como que é essa metodologia que você trabalha lá na Revoar? Revoar, né, voar mais alto.
A começar de mim, tudo aquilo que eu fui capacitando para tornar essa analista comportamental, eu fui muito a fundo. Em tão pouco tempo, eu investi em muitas formações. Sou master em programação neurolinguística, master coach, sou renascedora integrativa, inclusive tenho ferramentas, se algo que está impedindo o indivíduo hoje começou desde que ele estava no ventre da mãe dele, tem como resgatar essa memória de forma consciente. Tudo que eu aplico é de forma consciente. Mas tá? isso seria como se fosse... É um caminho neural. Neural. Eu sou leigo, tá? Então eu vou fazer aquelas perguntas bobas, faça né? mesmo, porque é como isso se fosse o quê? Uma hipnose, uma regressão? Como que funciona? Não, é um caminho neural. O computador, ele foi construído depois de entenderem o funcionamento do cérebro humano. Então, nós temos arquivos que nem a gente sabe que a gente tá tem, ali guardado. que está ali guardado. Mas se a gente procurar, a gente vai encontrar. Assim é nas nossas memórias. Então, se a gente está trabalhando certo tipo de sentimento, seja rejeição, seja insegurança, medo em excesso que paralisa, que de uma certa forma está impedindo o indivíduo, tem como ir encontrar qual foi o primeiro momento que essa pessoa sentiu isso na vida, porque exatamente como ela sentiu naquele momento o acontecimento e tudo que ela trouxe de significado vai tendo repetições ao longo da vida até reeducar. É uma reeducação neuroemocional. Entendi. Então é bem profundo, né? Sim, Renata sabe bem disso. Renata, você chegou a fazer alguma coisa assim nesse processo com a Ingrid? Sim, é aí que vem nossa palestra, porque tem o antes e o depois de Ingrid Vilela, o quanto ela mudou a minha forma de enxergar, de empreender, enfim, de colocar o meu negócio para frente. Que legal. Então você também fez esse processo todo. Neural? Neuroemocional. Neuroemocional. Então você, por exemplo, você antes era como? Como você se via e como as pessoas viam você? Que tem essa questão, né? Tem histórias engraçadíssimas que eu vivi. Eu tenho um espaço de beleza, né, onde eu cuido de cabelo, de saúde capilar. Eu não sou cabeleireira, para as pessoas não confundirem. Eu sou terapeuta e tricologista, cuido da saúde do couro cabeludo. E aí eu adentrava o meu salão sempre com vários pensamentos, pensando em várias coisas que eu tinha que fazer. E às vezes eu não me ligava que alguém estava me chamando, me perguntando algo, então eu nunca parei para ouvir. Eu começava a ouvir e aí alguma coisa me distraía ali, alguma pessoa me chamava aqui, e aí eu não parava para escutar aquela pessoa. E aí a pessoa falava, como a pessoa trabalha comigo, ela não escuta, ela é mal educada. Você entrava no seu mundo ali. Exatamente. Eu queria resolver, eu queria ser prática. Então, a pergunta dela para mim era, naquele momento, não tão importante, vamos dizer assim. E eu passava por antipática. É porque você fazia o quê? Você trazia algumas prioridades. Por exemplo, você estava trabalhando focada naquilo ali, você priorizava aquilo e o resto do mundo... Não sei se priorizar a palavra certa. Na verdade, eu acho que eu tinha muitas funções e não estava delegando as funções da maneira correta para que eu pudesse ter aquele momento com a pessoa que estava me perguntando. E aí a pessoa se sentia... Sim. E aí, se por aquele momento alguma pessoa me chamasse e eu, naquele momento, nada me distraísse e eu desse mais atenção para outra, aí falava assim, olha, ela faz distinção, né? Ela escolhe com quem ela quer falar. Ainda tinha esse problema. E não era de propósito, era porque naquele momento alguém não me distraiu e aí eu estava respondendo a outra pessoa. E aí, então, a Ingrid, nesse processo neuroemocional, é isso mesmo? Exatamente. Trouxe essa nova mudança na vida da Renata. É interessante que a Rê não tinha noção disso, né, Renata? Ela não via, né? Não, mas um dos primeiros passos com a metodologia Revoar é a pessoa passar pelas análises de inteligências múltiplas e de perfil comportamental. E essa pessoa, o cliente, tem a oportunidade de pedir às pessoas que ele mais convive, aos convidados, que ele elencar e a resposta de forma anônima, mas o sistema manda um gráfico e ali as pessoas realmente mostravam como a viam. E ela não tinha a menor noção. Eu nunca vou esquecer a expressão do rosto dela. E não era realmente de maldade, né, Rê? Porque aí que ela realmente... Inconsciente, né, você... percebeu. E tem até relato das funcionárias, que são as pessoas que estão com ela há muitos anos, né, Rê? De falar o quanto ela passou a ouvir, né? Um dos desafios de pessoas do perfil da Renata sem inteligência emocional, esse é um dos desafios, né? Ouvir, porque o foco deles realmente, como ela disse, eu amo quando
a vejo falando dela com tanta exatidão sobre o comportamento. E nós fizemos esse processo, né, Rê? Foi em 2018. Muitos anos. 2018. A gente já fez 13 viagens juntas. Né? Isso é você que conta. É muita viagem. Já nós gostamos de viajar, tirar foto, temos muita coisa em comum. Não, e viajar é sempre ótimo. E ainda faz os laços ficarem mais fortes, né? Sim, eu falava que eu me sentia mais segura com ela, porque naquele momento que a gente começou a viajar, eu não tinha nenhum parceiro, e aí eu sentia segurança por ela. Naquele momento eu tinha uma filha, uma filha pequena, e aí ela me ajudava como eu ia lidar com aquelas situações que às vezes... porque a sua relação não era só com as pessoas, né? Até dentro de casa, então, afetava tudo. Sim. E a filha dela tem um perfil muito semelhante. Então, são duas dominantes. 2 pajés numa tribo, você sabe como é, né? Entra em choque, Ingrid. Entrava muito. Hoje ela... E outra, às vezes, a Renata é extremamente cuidadosa, zelosa. Com as coisas, ela é assim... Tudo na excelência minuciosa. Mas a linguagem de amor da Manuela é toque físico, né? É palavra de afirmação, é aquele aconchego que não é o natural da Rê. A Rê é mais prática. E aí, já logo do início, né? Eu fui falando, e a Renata, a cada dia mais, esforça em acolher, em estar ali com ela, por entender que aquilo é importante para que ela sinta o amor que, de fato, a Renata sente. Sim, porque o amor é sentido. A questão mesmo é como a outra pessoa recebia o amor que ela oferecia. Exatamente, como ela entende que é amada, né? Nossa, então é muito interessante, né? Como que isso foi entrelaçando essa amizade de vocês. E a Renata, então, é tricologista. Isso. Explica pra gente como que é mais ou menos essa linha de trabalho sua, Renata. Bom, tricô quer dizer estudo do cabelo. É estudar realmente o cabelo, aprofundar. Vou fazer uma pergunta boba de novo. Ok. Tricô é como se fosse essa questão da amarração das linhas, dos fios do cabelo, do bulbo capilar. Porque antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas pegavam o carneirinho, teciam, exatamente. Então é por isso... Exatamente. Tá. Eu tenho umas pessoas da minha família que são muito... ficam tricotando demais. Não, mas é outra coisa. Pode continuar. É outra coisa. E isso eu tenho 14 anos que eu tenho meu espaço de beleza, e tem 10 anos a idade da minha filha, que eu sou terapeuta e tricologista. E a minha trajetória foi um pouco diferente antes da minha formação. Eu sou formada em publicidade, e eu sabia que eu ia trabalhar com pessoas. Eu queria muito lidar com pessoas, ter acesso às pessoas. Uhum. E eu gosto e amo vender. Tem uma amiga que fala, dá ouro em pó para a Renata que ela vai vender ouro em pó para você, com certeza. E realmente eu sempre gostei muito de vender, de chegar até a pessoa, de me comunicar. E quando eu abri meu salão, meu intuito era que eu pudesse agregar valor, né, à mulher, achando que eu entendia o universo feminino. Achando, né? Porque a gente não entende no universo feminino, é muito mais amplo. Cada mulher é um universo. É mais ou menos isso. Bom, a trajetória é muito grande, né? Senão a gente vai tomar aqui mais de uma hora. Não, mas pode falar à vontade. Aqui a gente está para isso, né? Mas durante essa trajetória toda, até eu me descobri que eu iria me tornar, porque eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma referência, que eu fosse me tornar, ter uma linha profissional, trabalhar com cabelo, fazer mudanças realmente nas pessoas. Eu fui me descobrindo como terapeuta. Então, quando eu abri meu salão, eu era simplesmente um atendente, eu atendia o telefone e fazia a parte de divulgação, de marketing do meu próprio espaço, para as pessoas poderem ir ao meu espaço. E como eu sou carioca, eu morei 30 anos da minha vida no Rio de Janeiro. Eu quase não percebi que era carioca. Olha, engraçado que as pessoas lá no Rio pensam que, nossa, Renata, você fala uai, sou... Já acostumou, já misturou. Eu estou misturando. Aí ela puxou tudo. Puxou essa. Vai lá. Bom, e aí quando eu vim morar em Belo Horizonte, minha família é mineira, eu vim com a oportunidade de ter um negócio, que é o meu espaço hoje. Aluguei um espaço pequeno para eu morava num quarto alugado, para eu ver se realmente o negócio ia dar certo. Comprei o espaço de uma pessoa, onde ela exercia a profissão de cabeleireira, ela cortava o cabelo. Eu lembro que eu peguei em maio, em dezembro, a gente começou a brigar por uma tesoura. E aí ela me largou em pleno dezembro, onde, né, teoricamente a gente ganha mais dinheiro, porque é Natal, né? Sim, final de ano. muitas festividades. E ali realmente minha trajetória começou, porque eu me vi sozinha, com um salão aberto, e eu falei, eu não sei cuidar de cabelo, o que eu vou fazer? E aí, aonde começa a minha história. E aí, sempre quando eu me via, em algum momento que eu tinha um desafio,
eu me reinventava para poder o negócio dar certo. Então, você criava novas oportunidades dentro daquele mesmo exatamente. espaço. Eu nunca me via naquele assim, bom, agora eu vou chorar e vou embora, vou fechar o negócio. Não. Eu falei, agora eu tenho que assumir. E eu tinha um outro dever que eu queria mostrar para minha mãe, né? Eu lembro que tinha minha mãe no negócio que eu ia dar conta, porque no momento ela não achava que eu não ia dar conta de ter um negócio meu, sozinha. Aqui no Brasil a gente sabe que não é moleza. Tem um negócio Minas próprio. E mulheres, a gente sabe que as mulheres sofrem um pouco mais, né? Até por uma questão de machismo no Brasil. Por isso que a mulher tem que ser uma mulher decidida, de pulso, né? De pulso, é verdade. Mas isso me dificultou também encontrar um companheiro. Mas, enfim, isso é outra parte. E aí, por esse desafio, eu fui fazendo alguns eventos dentro do meu espaço. Misturava o nome de um produto com evento, misturava sapato, enfim. Fui fazendo os eventos e chamando essas pessoas para que viessem ao meu espaço e conhecer. Assim foi acontecendo. O espaço foi ficando conhecido. Na época, chamava Valentina. E aí eu descobri esse mundo da internet, e aí eu montei um blog contando a história todinha do meu espaço, relatando o que acontecia no salão de beleza, atraindo pessoas, e fui começando a ficar reconhecida dentro de Minas Gerais. Até que o start mesmo, onde eu realmente me tornei terapeuta e tricologista, eu fiz um curso muito meia boca, vamos dizer assim, de um profissional que chegou perto de mim e falou assim, nossa, você faz um marketing, você é muito marqueteira, eu tenho um produto X que faz nascer cabelo. Aí eu me perguntei há 10 anos atrás, nascer cabelo? Por que esse produto não está no Fantástico? Nascer incrível, cabelo? né? É incrível, né? Produto incrível. Aí eu falei, quantos anos você está no mercado? Tem 12. Eu falei, 12 anos? E ainda não está famoso? Pensei naquela época, eu pensei comigo, né? E aí fui fazer o curso, muito realmente, nada muito profundo, mas eu voltei para casa. E minha mãe falou assim, eu só vou lhe dar essa oportunidade. Nessa época, minha mãe já estava comigo. Eu já estava grávida da Manuela. Porque foi exatamente no estágio da Manuela. E aí, só vou te dar a oportunidade se você for fazer. Se for outro profissional, eu não vou lhe dar. Porque até então eu não atendia, né? Eu só atendia o telefone e vendia os meus profissionais. Uhum. E aí, uma pessoa veio comprar um produto X no meu espaço. Eu vendi o Y para ela. Falou, não, esse produto não é o ideal, esse aqui que é o ideal. E ela ficou encantada com a forma que eu expliquei para ela, chegou em casa comentando com a mãe dela. A mãe dela foi ao meu espaço e falou assim, olha, eu vim até aqui te procurar porque eu tenho muita dor no meu couro cabeludo. Ela sentia dor no couro? Isso hoje eu até gravei isso. Chama tricodinia. Realmente, tem pessoas que têm dor no couro cabeludo e a gente tem que procurar saber por quê. Pode ser uma sensibilidade, mas pode ser um alerta de uma doença no couro cabeludo. E aí, quando ela me falou isso, que ela tinha dor no couro cabeludo, mas eu falei assim, eu vou te ajudar como? E aí eu expliquei para ela assim, olha, eu fiz um curso muito meia boca, num espaço, eu não sei muita coisa de cabelo não, mas se você quiser ser minha modelo. E aí ela tem um depoimento muito legal no YouTube, ela falando assim, o chiado seu e a sua honestidade me fez acreditar que você poderia me trazer alguma coisa. E topou. Aí ficamos 3 meses, eu testando dali, ela testando daqui, eu anotando dali, ela anotando daqui. E não era qualquer pessoa, era uma mulher doutorada, professora, tinha um nome aqui em Minas Gerais, então Deus foi muito perfeito nesse momento. E aí ela falou assim, Renata, eu lembro que um dia ela falou assim, Renata, tá nascendo cabelo, olha lá, tá nascendo cabelo. Eu falei, gente, mas tá nascendo mesmo? Até você confiava um pouquinho. Porque eu não tinha visto ainda, Sim. né? E aí, depois daquilo, eu fui realmente... Antes de eu ir estudar, eu fui pegando a prática, montando alguns protocolos, fazendo um, fazendo outro. Eu colocava a mão na massa, realmente. E aí, de um, foi para outro, de outro, foi para outro. Quando eu vi meu espaço, eu estava atendendo muita gente, eu não tinha mais mãos para atender. Aí chamei um profissional para me ajudar, aí coloquei um profissional para poder me ajudar, que deu certo no começo, depois não deu. Fui para fora estudar e fui começando a fazer minhas especializações, mas tudo que eu já tinha colocado em prática, quando eu fui estudar sobre cabelo, começava a fazer coerência. Tinha uma coerência no que eu estava aplicando. Uhum. E aí criou o método Renata Fraga, que eu já tenho muito orgulho de falar, que é o método onde eu já atendi mais de 5.000 pessoas. São muitas mulheres e muitos homens. Mudou a vida de muita gente, então. Muita gente. Eu tenho muito orgulho. E eu tive que fazer essa contagem, porque eu tive que mudar o rótulo, as coisas, então eu tive que realmente colocar tudo no computador, então eu tive que ir pasta por pasta. Então, realmente, isso não é uma coisa rara, tá, né? Então, não. E existe uma diferença entre a arrogância, vaidade, sei lá, em ser profissional. Nós, quando somos bons em algum determinado... Não é demérito. No Brasil, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de vergonha, né? A Ingrid, como analista comportamental, pode até explicar isso pra gente melhor. Porque as pessoas têm um certo receio de falar assim, fulano de tal é bom naquilo. Não, eu não tenho vergonha, não. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. Não tenho medo. Hoje eu não tenho medo nenhum de até desafiar a outra pessoa. Se não ficar bom, eu te devolvo
o dinheiro do Você meu garante. trabalho. Eu garanto o resultado final. Mas hoje fiz graças a Deus, eu fiz muitas transformações de tirar gente na cama, né? Porque cabelo é moldura e pessoas que não... Isso foi associando eu e a Ingrid, né? A forma da gente transformar vidas, né? Mexer com vidas, tá? Lidando com, né? A saúde mental, física, porque a Ingrid também teve uma transformação. Depois que ela, né, o cabelo dela foi prejudicado por uma profissional, ela tem um antes e depois. Uma quase profissional. Exatamente. Porque se ela não... Ela teve a transformação dela, desculpa. Ela teve a transformação dela com Hairline. E a Ingrid tem um volume de cabelo bem grande, né? Ela é surreal, é maravilhoso. Mas aproveitando isso que você falou desse início da sua carreira e tudo mais, Ingrid, então conta pra gente um pouquinho, como que foi esse início dessa... Eu já fui lá no seu escritório, no seu espaço, muito bonito, alto, elegante, um prédio muito bonito. Conta pra gente como que foi, então, esse início também pra você de atendimentos. Né? Porque abrir um escritório é uma coisa, né? Que nem a Renata falou, ela abriu uma empresa, etc. Mas e para manter esse negócio, como que foi esse desenvolvimento? Olha, primeiro, que o que eu faço não é muito comum, né? Quando a gente fala, é um médico, as pessoas sabem o que ele faz, um advogado sabem o que ele faz. E a forma também como eu lido não é algo específico. Eu juntei várias metodologias e aquilo que funcionou muito para mim, que eu vi realmente resultado em mim, é o que eu aplico hoje, né? Claro que tem um plus a mais, portanto, expertise e experiência. Então, inicialmente, Renata já falou de Deus aqui, nós acreditamos em Deus e até pedimos desculpas para quem está ouvindo e não acredita. Tem um porquê de alguém não acreditar e tem um porquê de quem acredita. Exatamente. Né? E tudo tem um porquê na vida. E depois de tantas experiências, né, que até mesmo a medicina, pessoas que estudam meus exames e veem relatos, falam, olha, dentro da medicina não tem o que explica, só por esse Deus que você diz. Então, experimentar milagres, né, a começar da minha saúde. E depois que eu passei por decepções com as pessoas que eu mais tinha feito por elas, eu me percebi com muito, muito receio em relacionar, sendo que eu sempre amei conviver e conexão com pessoas. E aí eu comecei a estudar essa inteligência emocional e de fato, eu não imaginava que eu seria uma profissional dessa área. Porque você estudou Direito, né? Eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Público. Tive uma empresa também de decoração de festas, né? Hoje eu entendo porque que em todas essas áreas que eu fui, eu tive muito retorno positivo, houve a realização, mas aquilo ali não me realizava, né? Eu não me sentia completamente preenchida. Todas as vezes que eu passei já por 6 enfermidades graves, né? Mas as 4 primeiras, eu ainda não tinha passado pela experiência de me encontrar verdadeiramente no meu propósito de vida. E todas as vezes que eu experimentei a quase morte, eu falava, se dessa vez for o fim, eu sei que eu não experimentei o meu máximo potencial. Não chegou no ápice. Eu não vivi a minha missão de vida, mas eu não sabia o que era. Então, encontrar a minha missão de vida hoje também me proporciona a auxiliar pessoas a encontrar o seu propósito de vida, que é uma das minhas grandes realizações. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer o curso para entender melhor o comportamento. E, de repente, eu tive um desempenho tão admirável e tão rápido e eu já não tinha mais prazer em fazer os eventos que eu fazia. Porque o que mais me realizava ali nos eventos era ver o cliente feliz com o resultado, mas até chegar ali era muito sacrifício. E aí, hoje, poder conduzir o cliente a realizar sonhos. E no caso, você trabalhava muito com noivas, como que era? Eram eventos personalizados, eu trazia o máximo da realidade do tema para o ambiente. Então, foi realmente diversos. Então, assim, você sempre trabalhou com coisas personalizadas. Que tinha a ver com a individualidade da pessoa, né? E aí, primeiro, quando eu me vi com várias formas de auxiliar pessoas a saírem de um patamar e ir para outro maior e melhor, eu primeiro testei. Eu fiz testes em pessoas que, de fato, eram analfabetas, não sabiam ler nem escrever. Eu fiz também testes em pessoas
com dependências químicas gravíssimas, e fui vendo até onde essa metodologia funcionava. E, de fato, essas pessoas foram as maiores impulsionadoras para que hoje eu pudesse fazer o que eu faço e como eu faço. Foram horas e horas de voo. Eu, inicialmente, comecei a atender 25 pessoas sem cobrar nenhum real. Eu pagava para atendê-los. Mas essas horas de voo me deu muita base para chegar e a expertise. E a Revoar, ela é uma realização de sonhos que eu fiquei 4 anos sem sonhar. Eu tinha muita dificuldade de idealizar, de sonhar, pelos motivos de estar próximo de realizar sonhos e as doenças te incapacitava de realizar. E aí o meu inconsciente entendeu que era melhor não sonhar para não me frustrar. Só que viver sem sonhar foi o pior período da minha vida, porque a gente se torna medíocre, né? Sim. Porque realmente a gente precisa focar no hoje, mas ter expectativa do futuro. Então, quando eu conscientizei o quanto aquilo era disfuncional e trouxe uma reeducação, né, neuroemocional nisso, a Revoar foi uma idealização e foi muito interessante, porque eu fiquei com muita raiva em ver pessoas que não tinham o mesmo desempenho que eu tinha, porém estavam tendo retorno financeiro muito maior do que o que eu estava tendo. E aí eu identifiquei o que me limitava. O ambiente onde eu atendia era muito incongruente com aquilo que eu idealizava, que eu entendia que tinha a ver com a metodologia que eu aplicava, né? Que é extraordinário. E conduzir a pessoa realmente a um patamar maior e melhor. E isso era uma coisa particular, não que todos pensam assim, mas tinha a ver também com o valor que eu já fazia, que era trazer o melhor para o ambiente. E aí eu fiz esse projeto da Revoar, e quando eu fiz o projeto, não tinha menor condição da Revoar acontecer naquele momento, mas em 4 meses ela se tornou realidade com mínimos de detalhes. Um lugar alto, com vista ampla, espelhado, que tinha a ver com autoconhecimento. E ali realmente é um ambiente onde muitas vidas. Eu tenho, né, no meu YouTube, no canal, Renata também tem o canal do YouTube dela, onde tem os relatos dessas pessoas que passaram por essas experiências, né? E é importante, né, salientar que vocês duas, no caso, né, foram traçando um caminho, passando por experiências, e essas experiências foram levando aonde vocês estão hoje. Sim. Né? E vocês acham, no caso Renata e Ingrid, o que é o grande diferencial de vocês? É o atendimento? É a forma como as pessoas são tratadas? O lado humano? Ou é apenas... Me explica melhor, assim. Eu explico pra galera aí que tá em casa. É o atendimento mesmo que tem trazido essa diferença? É conhecer profundamente os produtos, as pessoas, a psique, né? Como que é, Renata? Bom, eu acho que é muito parecido. Eu acho que a forma que a gente trata o nosso produto, né, que é o nosso cliente. Eu, Renata, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos já de formação, né, como terapeuta tricologista, eu tinha muita vontade de ter uma linha própria. Eu queria entregar algo a mais para as pessoas, porque eu sabia que os produtos que eu trabalhava ainda não tinham um diferencial no mercado. E é onde nasceu o Reline, que é minha linha da Rê, né? Reline significa linha da Rê. Onde, quando eu lancei 28 produtos. Eu lembro que quando eu lancei... Mas você já chegou lançando uma carreta assim, de produto, né? Exatamente. Eu lembro que a pessoa que estava do meu lado falou assim, Renata, 28? Por que você não lança 2? Você vai lançar 28, você pode errar 28 vezes. Eu falei, mas eu posso acertar 28 vezes. Exatamente, né? Exato. E você não foi sniper. Você pegou uma metralhadora, né? Mais ou menos isso. E eu lembro que minha prima ficava assim, Renata, todo mundo confia muito em você. Cuidado com o que você vai lançar. Se esse produto não for bom, você está fomentando venda, que eu já estava alimentando a venda antes de vender o produto. Uhum. E se não for bom, como é que você vai fazer? Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Na verdade, não sabia muito, não. Eu estava só acreditando e tendo muita fé e acreditando que Deus estava lá do meu lado, me dando o caminho certo, né? E quando eu lancei o Reline, graças a Deus, foi um sucesso. Hoje nós somos uma família de 34 produtos, onde a gente está caminhando tem 5 anos com a linha. E a Reline veio realmente para fazer esse diferencial que você acabou de falar. Eu acabei de ser convidada
eu não, né? Eu e Ingrid fomos convidadas para uma palestra em novembro, que vai acontecer em Porto Alegre, porque a pessoa se identificou muito com a minha forma de conduzir na hora que eu falo dos meus produtos, que não é mais um produto no mercado. Quando eu falo de hairline, eu falo assim, ó, esse produto tem esse ativo, ele vai fazer essa diferença no seu cabelo, ele vai mudar isso. É para você. Conhecimento profundo, né? É um protocolo, que realmente, cabelo é constância. A mulher ou o homem que queira ter mais cabelo, ou que queira ter um cabelo mais bonito, mais saudável, enquanto ele não entender que ele precisa lavar o cabelo praticamente todos os dias, diluir o shampoo, porque precisa diluir, massagear o couro cabeludo praticamente todos os dias, porque a gente faz a corrente sanguínea ir com maior intensidade para o nosso couro cabeludo. Né? Ativar a circulação, exatamente. Eu estou alimentando o meu cabelo. São coisas simplórias que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mas que muda. E usar produtos adequados, certos, para o nosso tipo de cabelo. Nós temos cabelo diferente, cada ser humano é um ser humano diferente. Eu já ouvi dizer, eu estudei um pouquinho de cabelo, né, assim, não de forma profissional, mas sim, eu estudei porque eu fiz um procedimento capilar. Até um abraço para o Dr. Matheus, lá da Clínica Rejuvenesce. E eu comecei a estudar, procurar no YouTube, tentar entender, né? Porque eu não tinha um cabelo assim, volumoso, né? Bem careca. E aí eu falei assim, gente, por que o cabelo da pessoa cai? Né? Assim, tem a genética, né? Alopecia. E diversos outros fatores, como estresse. Chama-se flúvio. Tá vendo? A gente que sabe outro nível, né? Porque, posso explicar rapidamente, já te interrompendo, só para você entender, é fácil de entender isso. É uma forma didática que eu gosto muito de explicar quando eu faço uma avaliação para a pessoa entender. O nosso organismo, o cabelo é a antena parabólica do nosso corpo. Ele reflete tudo, todos os nossos sentimentos estão refletindo no nosso cabelo. Então, o que o organismo entende? Se naquele processo que você está passando, seja um estresse, seja uma falta de vitamina, hormonal, seja um pós-Covid, ou uma febre muito alta, enfim, alguma coisa que saia daquele contexto. Da rotina, vamos dizer assim. Que você não tem controle naquele momento, o organismo entende o seguinte, opa, aquela pessoa está precisando de mais energia. Então, onde ele tira que não é vital? Do cabelo. Ele tira naquele momento para suprir o que você está precisando naquele momento e você passar por aquilo. E aí a gente comenta que você acionou um gatilho. Você acionou um gatilho que 3, 4 meses depois o cabelo vem a cair porque tiraram a energia dele para suprir o que você está precisando. É um processo mesmo. A gente chama de eflúvio telógeno, que ele normalmente tem começo, meio e fim. Ele vai terminar. Mas depende, né? De cada caso é um caso. Mas o eflúvio telógeno, todos nós passamos, porque a gente passa por momentos complicados. Então, chama de eflúvio telógeno. Não, e é interessante, porque o meu cabelo caiu muito quando a minha esposa, a Aline, chegou para mim e falou assim, Eduardo, estou grávida. Aí meu cabelo começou a cair muito mais. E é interessante, né? Porque, tipo assim, meu Deus do céu, agora eu fiquei pai. Ai, meu Deus do céu, agora. A responsabilidade aumenta. Aí, e foi assim, às vezes eu brinco com ela, mostro fotos, assim, antes dela falar que estava grávida, e foi realmente um processo. Aí junto, né, claro, o fator hormonal, etc. Eu tenho um cliente, isso é uma coisa assim, até uma das coisas que eu posso até contar um caso. Eu tirei uma foto, que normalmente eu tiro uma foto antes e depois pra gente fazer a comparação. E o seu Renato é um cara completamente organizado, íntegro. Sabe aquela pessoa que não faz nada errado, nada. E aí ele estava com o cabelo escuro. Tirei a foto e aí ele foi a um restaurante, assim, 100 metros da casa dele. Só que ele não queria a pé, estava chovendo. Aí ele resolveu ir com a esposa de carro. E ele bebeu uma tacinha de vinho. Nesse trajeto, ele foi parado por uma blitz. E aí ele perdeu a carteira de motorista dele. Nossa. Sabe aquele cara que não anda nem um momento... Deve ter ficado amargurado. Não, ele ficou com o cabelo branco em 3 meses, o cabelo dele de preto. Ficou branco. Como é que é o fundo emocional, né? E quando eu olhei assim, o que aconteceu, seu Renato? Aí ele explicou, tiraram a minha carteira porque eu andei 100 metros e eu nunca fiz nada errado, mas no momento que eu fiz, e aí como o nosso organismo não responde, né? Nossa, imediatamente o cabelo respondeu, o cabelo dele ficou branquinho, ele parecia que ele tinha envelhecido assim, né? Tinha pintado o cabelo de branco, né? É impressionante o antes e depois dele em 3 meses. Mas, então, Ingrid, e nesse fato aí, das pessoas que nem a Renata está falando aí, esse fator emocional, você trata muito essa questão emocional. Corpo e mente estão ligados, né, Eduardo? Então, eu sou master em programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? Existe como o corpo
também influenciar na mente e a mente também influenciar no corpo. Então tá interligado. Então as emoções, da forma como você traz de significado, como você relaciona aquilo, né? Provavelmente, fazendo uma correlação aqui com o caso que a Renata falou, ele se autopuniu, né? É um excesso de cobrança, né? Ele provavelmente antes deve ter pensado o risco, porque ele saberia talvez que ia tomar um vinho, ou até mesmo pode ser que pelo perfil que ela está dizendo, é aquele que busca fazer certo. Claro que não tem ninguém que não erre, perfeito, né? Perfeito. Mas esse é um perfil, é o analítico, ele busca o máximo daquilo que for. Ele é mais metódico, ele quer tudo mais certinho, o que for mais correto é o que mais tem facilidade em obedecer normas e regras, né? O oposto, por exemplo, dominante, o não é só uma possibilidade. Ele vai buscar pelo sim, né? Nem sempre ele vai obedecer, mas esse é um perfil que obedece muito, com muita facilidade. Quando ele quebra isso e tem uma punição que cerceia a liberdade, vai atrapalhar, né? a vida dele. Né? E de alguma forma também a família, é realmente não aceitar que é um dos maiores desafios dos analíticos, são exatamente acertar erros, não só deles, dos outros também. Eles são altamente exigentes consigo e com o outro. Buscam a perfeição. O perfeccionismo aprisiona um indivíduo, porque a perfeição não existe, mas a excelência cabe a todos nós, que é o que eu falo muito com o cliente, né? Indiferente do que for. Existem perfis que, qualquer jeito tá bom, isso não é adequado, mas aquele que quer a perfeição, que refaz várias vezes, que quer tudo muito certinho, também exige do outro demais, também é disfuncional. O extremo em tudo é ruim, né? Exatamente. A Renata falou que no início, né, antes de você começar esse processo, você era um pouco do extremo, talvez, né? Melhorei muito. É lógico, é um processo. É um processo, mas sempre. Eu nunca fui no 8, eu sempre fui o 80, assim, sabe? Então ela não era extremista, né? Eu nunca fui no 8, assim, o 80 sempre andou comigo, assim. É interessante, né? O perfil dela, né, também, eles são exigentes. Né? O perfil dela é aquele, o dominante é naturalmente assim, eu peço isso e que hora você vai me entregar? Ou ele já diz, eu quero isso em 10 minutos. Né? Ele põe muitos prazos e nesses 10 minutos ele tende a cobrar a pessoa mais algumas vezes antes daquilo acontecer. É naturalmente necessidade de pressão, eles vivem muito bem sob pressão, mas nem todos os perfis são assim. E a maioria das pessoas que trabalham com a Rê é o oposto. Eles são mais, né, Renata, mais pacientes. Por isso que funciona também, porque a maioria dos funcionários dela são de perfil que preferem receber ordens são tarefeiros para cumprir do que mandar e desmandar o que tem que ser feito. A Rê realmente tem um nível de energia muito alto. Perfis como o dela, né, como o meu, a gente tem um nível de energia mais alto, então a gente consegue fazer muitas coisas que outros perfis nem assumiria essa função, né? Porém, nem sempre todos dão conta de ir nesse embalo, nesse ritmo. E quando as pessoas passam pelas análises de perfil comportamental, elas não entendem só sobre elas. Elas entendem aquilo que talvez é uma necessidade para ela, ou é normal, tranquilo, fluido de fazer, para o outro pode ser uma grandiosa dificuldade, um desafio. Né? É interessante isso, né? Porque no meu caso, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu estudava matemática ouvindo heavy metal. E eu sempre... Algumas pessoas até falam assim, homem só consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Eu consigo fazer 3, por exemplo. Eu já fiz análise de perfil comportamental do Eduardo, não sei se ele lembra. E você também tem a dominância alta, né, Eduardo? E aí, ótimo você ter entrado nesse assunto sobre homem e mulher. Dificilmente vai ter essa diferença. O que a gente vai correlacionar é o padrão comportamental. Então, há perfis que conseguem, principalmente você que tem inteligência musical muito desenvolvida, né, elevada. Então, até te ajudava, né, porque aí você provavelmente é um dos canais, isso eu não recordo agora com certeza, mas é um dos canais de aprendizado. Então, quem é auditivo
tudo aquilo que é através de sons fica mais fácil para ele recordar. Provavelmente a correlação numérica com o som te auxiliava na hora da prova. Mas é interessante, né? Porque essa questão musical, olha que coisa incrível, assim, que a gente vai aprendendo, né? Eu, por exemplo, quando eu tocava, sei lá, guitarra, violão, teclado na igreja, eu via na minha mente a cifra da música, a letra da música, aquela memória fotográfica. Então eu estava tocando ali, mas na minha mente eu estava ali de frente para as pessoas, mas na minha mente eu via o papel com tudo aquilo que estava escrito, ali as notas e tudo mais. E aí, automaticamente, eu podia fazer mudanças de música, porque eu sabia, a música estava em dó, eu quero passar para mi maior. Eu conseguia passar aquela coisa assim. Visualizar. E é interessante unir essas coisas assim que são os canais, a gente chama de canal de representatividade, que é a forma como a gente aprende. Provavelmente você tem os dois, né? Que é tanto o auditivo quanto também o visual. E nessas isso, análises... Isso me facilita muito por uma questão. Por exemplo, eu montei aqui a parte do estúdio aqui. Eu sei onde o cabo passou. Então, por exemplo, eu já tive uma situação que não fui eu que montei um sistema. Certo. Foi até um episódio de não é nem cliente meu, mas era uma live da Paula Fernandes. O rapaz montou o estúdio dele lá para fazer a live. E aí o dono saiu, foi embora, deixou a equipe dele lá e a equipe começou a passar aperto. Aí eles me ligaram, falaram, Eduardo, tô tendo uma dificuldade aqui. A imagem de tal câmera não está vindo. Aí eu falei, me liga aqui no FaceTime. Ele ligou, filmou. E aí você conseguiu ir. E aí eu fiz na minha mente o trajeto como se o fio estivesse indo até chegar no circuito. Eu falei, você vai fazer isso, liga o cabo em tal lugar e aí vai funcionar. E deu certo. Na hora, assim, em questão em 5 minutos foi resolvido o problema. Eu acho interessante essas relações que acho assim, tem a ver com esse fator dessa inteligência emocional, com essa questão da saúde mental que vai afetar o cabelo, que vai afetar tudo correlacionado. Como a Rê falou, o cabelo, gente, é a antena das emoções. Então, às vezes eu começo a atender um cliente que está numa situação de tristeza profunda, de realmente excesso de futuro, né, que é a ansiedade, vai ter uma tendência desse cliente perder mais cabelo mesmo, até que ele equilibre as emoções. Interessante essa questão, falar dessa ansiedade. Renata, por exemplo, a ansiedade, o que ela traz no cabelo além da queda? Ela traz o quê? Um ressecamento? Não, como que seria isso? Assim? Não, a ansiedade, isso aí, na parte de estética... Fisiológico, não. É mais queda. É, mais na queda. A parte mais estética, né, do cabelo ser... Existe uma diferença em cabelo poroso, em cabelo seco e cabelo ressecado. Isso é uma coisa até legal de se falar, porque a mulher fala assim, meu cabelo está seco, meu cabelo está ressecado. Meninas, anotem tudo agora, ó. Dica da Rê. Homens também. Homens também. Porque tem uma diferença. Cabelo seco, você nasce. Tem pessoas que nascem com cabelo seco. É a estrutura capilar dela. Ele já nasceu seco. Já sai do folículo. Exatamente. É um cabelo seco. Ele nasceu seco. Ele tem a estrutura capilar que normalmente são cabelos mais afrodescendentes, cabelos enrolados. Eles são naturalmente secos. Agora, meu cabelo está ressecado. Ela ressecou, provavelmente, com o uso de alguma química, algum procedimento que ela não usou adequadamente, ou usou muita química, e aí ela ressecou o cabelo dela. Então, quando a gente vai trabalhar isso, a gente tem formas para poder entender, seu cabelo está seco ou seu cabelo é ressecado. Né? E isso é feito com equipamentos? Existe um equipamento chamado dermatoscópio, que a gente aumenta 400 vezes e a gente consegue ver o couro cabeludo. Porque a saúde, isso eu até me usei como modelo, eu gosto de enfatizar eu não sei, eu não sou muito boa de data, não gravo, mas há uns 7 anos atrás, eu raspei o meu cabelo, passei máquina 1, existe isso no YouTube, se alguém quiser ver, no meu canal, para gritar para o mundo, mesmo para as mulheres, que não existe cabelo bonito e saudável se você não cuida da alma, que é o couro cabeludo. E eu quis provar isso, então eu me usei como modelo. Corajosa, né? Não, na verdade, aí vai o desafio, né? Que aí depois eu fui me conhecendo. Eu dentro do meu salão, trabalhando, eu falei assim, eu acho que eu vou raspar o meu cabelo. Mas duvido, vai fazer nada. Eu falei, você duvida? Eu vou raspar. Aí comecei a falar, não duvido. Aí quando eu vi, tem muita gente duvidando, isso vai dar ibope pra mim, isso vai dar um marketing legal. Eu falei, aí eu juntei com as pessoas, já tinha uma equipe de marketing que me ajudava, fizemos um evento, foi um evento mesmo,
onde eu convidei pessoas, tinha gente me entrevistando, e realmente sentei, raspei, passei máquina 1, e dali eu fiquei 1 ano sem química, eu falo que foi o marco 0, fiquei 1 ano sem química, para mostrar, e ainda fiquei nesse 1 ano sem química, eu dividi o cabelo no meio, metade eu fiz tratamento, meu método, e a outra metade não, ainda fiquei com metade crescendo. Nossa, foi muito ousado. Foi ousado. Para poder mostrar às mulheres o quanto é importante cuidar do couro cabeludo. Então, eu falo com muita certeza que não adianta realmente vocês gastarem dinheiro demais só cuidando da haste, né, só cuidando do fio, se você não cuida da alma, que é o couro cabeludo. Porque a saúde está ali. É onde você... Por isso que a mulher, quando está grávida, se a mulher passou por isso, provavelmente deve ter escutado do médico, né? Depende do médico. Não deixa ela colorir o cabelo, não deixa ela fazer nenhum procedimento químico, porque aqui é tudo vascularizado. É uma porta, né? É uma porta aberta. E é tudo vascularizado. Então, você permeia os ativos bons ou não. Então, é por isso que eles têm o cuidado, né, quando a mulher está grávida, de não deixar ela colorir, pelo menos os primeiros 3 meses. É, né? Por isso que tem muito medicamento tópico, né, para o cabelo. Mas não adianta também, é outra coisa. Vamos falar de você que fez um procedimento. Hoje é comprovado, a gente vai estudando cada vez, aperfeiçoando, que se os espaços que fazem um procedimento de tirar um cabelo e implantar ele, e se ele não der manutenção de massagear, limpar o couro cabeludo, continuar cuidando, provavelmente esse cabelo não vai durar aí, não. Ele vai de novo cair. Assim como nas emoções, né? Sim, tem que cuidar das emoções também, exatamente, né? Exatamente. E a inteligência emocional não é só para conquistas, né? Não é só para obter, e também não só para os momentos desafiadores. E isso é necessário fazer exatamente essa manutenção. Não adianta nada, né? Eu lembro que eu ouvi assim, não, eu vou viajar, né? Eu vou viajar, eu melhoro. Mas não é o lugar, não é o local, né? É exatamente o interno. Né? E como a pessoa se sente. Eu ouço muitos clientes falando, Ingrid, já fui para lugares incríveis aí no mundo. E o vazio continuou. Depois de passar por essa metodologia, o quanto eu passei a aproveitar as viagens de uma forma completamente diferente, coisas que eu não me permitia. Estava ali à minha disposição, mas eu não me permitia viver. Né? Às vezes por medo, às vezes por não merecimento. Então é muito importante realmente ter clareza quais são os algozes, né? Eu gosto de usar essa palavra, quais são os sentimentos que estão de forma inadequada. Lembrando que a gente não exclui, né? E quem falar que vai excluir um sentimento de raiva, de medo, não, porque esses sentimentos têm uma importância. Ele vai, às vezes, ocultar. A gente vai trazer para um equilíbrio. Isso. Porque a raiva, por exemplo, é um sentimento que é uma energia e ela te impulsiona. Então, pela mesma raiva, existem pessoas que estão presas, existem pessoas que estão mortas e pela mesma raiva existem pessoas que adquirem grandes conquistas, que é um fator que impulsiona. Né? Então, é como usar cada um desses sentimentos. E a inteligência emocional auxilia muito. E os sentimentos têm muito poder, né? Assim, de Sim. mudar a vida das pessoas. Tem pessoas que vão se deprimindo. Eu já tive uma conhecida minha que ela separou do marido e ela foi definhando. Conseguiu desenvolver um câncer. Sim. Veio até a óbito, assim. Foi um momento muito estranho, porque ela praticamente causou a doença. Para você ter a gente acha às vezes que o câncer, né, é hereditário. Não, mas ela conseguiu absorver tanta tristeza que se tornou. Eu já estudei um pouco sobre isso. Há uma probabilidade dela ter já uma tendência na genética. Ativou. O não perdão é um grande desencadeador de câncer. Isso já tem pesquisas. Tanto é que a fé tem muito a ver também. Exatamente, com a cura. Né? E isso é comprovado cientificamente também. O médico de CTI, ele não precisa acreditar em Deus, mas existem comprovações científicas que pacientes que recebem oração, eles depositam. Eles têm fisiologicamente a saúde desses pacientes. O que eles fizeram? Separaram pessoas no CTI com situações bem semelhantes. Então, a metade recebia oração, a outra metade não. E o que eles perceberam? Esses que receberam oração, eles tiveram melhoria, e os que não tiveram melhoria
mantiveram o estágio. Então, hoje, sim, tem médicos que prescrevem oração isso, né? mesmo, porque perceberam que há uma interferência. Como eu tenho muita experiência nessa área, né, de enfermidade, eu recordo das enfermeiras falando. É tão completamente diferente tratar um paciente que tem fé, que tem esperança, do que aquele que desistiu. Né? Então, isso faz total diferença. Desafios a gente sempre tem na vida. Agora, o problema é como lida com o problema. E problema todo mundo tem, né? O tempo todo. O tempo todo. É impressionante como a gente, muitas das vezes, fica preso ao problema. E não na solução do problema, né? E é o que eu mais falo, gente, deu problema, já me dá a solução, não me traz o problema não, porque a solução tem que vir, não adianta, o problema está aí, vamos para a solução. O problema, né? Já existe. Vamos para a solução, vamos ser práticos, né? Vamos ser práticos, vamos para a solução. O que a gente pode fazer agora? Depois a gente... Gasta energia só no problema, né? E é por isso que ele se torna um grandioso problema, porque não focou. E essa parte, por qual motivo a grande parte dos dominantes tem uma tendência a conquistar mais do que outros perfis, né? Esse foi um dos motivos que a gente fez o mapeamento. Porque a Rê, assim como todos os clientes, existe um momento que dá para a gente mapear o sucesso. Todos nós temos uma fórmula de sucesso interna que é característica do que nos impulsiona. Se você pode perceber que a Renata, uma das coisas que mais a impulsiona é o desafio. O desafio a faz mover, né? E aí, essa palestra, Mapeamento de Sucesso, ela nasceu, por isso que a gente está aqui juntos também. Na verdade, sucesso não é fórmula. Mas Mapeamento de Sucesso é o nome da palestra, né? É até a forma de provar que não é uma fórmula, mas são comportamentos. E quais os comportamentos que a Renata teve e que funcionou? O que fez? Renata é publicitária. Ela não entendia nada de cabelo. E por qual motivo hoje ela é uma terapeuta capilar, né, tricologista, renomada. Ela é conhecida, muito conhecida na área dela. Né, e já atendeu e atende muitos famosos, inclusive. Como chegou nisso? Então, a palestra ela vem exatamente fazer uma correlação. Ela conta a história e eu venho mostrando que os comportamentos que ela teve, quem tiver tem tendência a ter uma vida de maior realização e conquistas. Entendi. É lidar exatamente com cada situação. E existe também pesquisas, principalmente em Harvard, pegaram estudantes que tinham mais ou menos o mesmo desempenho e soltaram aí no mundo depois de formados. 10 anos depois, trouxeram para lá. E perceberam que parte desses alunos não tiveram sucesso ainda, que eram gênios e tinham um excelente desempenho na faculdade. E por qual motivo isso, né, a universidade? O motivo é que um deles, diante do problema, esses de insucesso, eles ficavam remoendo aquele problema, ficavam indignados por terem permitido aquele erro, e os que tiveram sucesso, eles de fato, sabe que eles percebiam o erro e diziam assim: já sei o que não devo repetir, agora o que fazer para melhorar. Então, a resiliência, a persistência, são vários tipos de comportamento que Renata teve, não é em vão, que ela conquistou, e que exatamente isso, é inspirar as pessoas a se avaliarem e também mapearem o seu sucesso e ver o que precisa potencializar. Então, esse evento que vai ocorrer com vocês lá, é no Sul, né? Não, também. Esse também no Sul? É no Sul. Mas... Também não, esse vai acontecer no Sul. Também é mais um evento. Mais um evento. Amanhã a gente palestra, né? Mulheres executivas. Já fizemos uma palestra para mais de 400 empreendedoras, né? Isso é muito legal, né? A gente vê assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre torço pelo sucesso, pela conquista da pessoa, até porque se a pessoa evoluir, ela é menos uma pessoa para me pedir. É verdade. Né? Porque tem gente que tem aquela coisa assim, tem uma certa cisma com o outro, vendo o outro crescer, tem um preconceito. É um sentimento de inferioridade aguçado, né? Então, naquele momento, ela se vê ainda menor. Ao invés, aí que tá, tem a ver com a comparação. E a comparação a gente aprende desde bebê, né? Nisso, até as mães comparando gestação, sim. Enfim. A comparação de tudo não é errado, mas a comparação que a pessoa se coloca para se inferiorizar, ela limita. Então, pessoas de grande
grande conquista, por exemplo, o filme do Will Smith, que chama A Procura da Felicidade. Quando ele vê aquele carrão, ele fala, uau, é muito difícil para conseguir um desse. E a pessoa ali, né, o dono daquele carro, joga uma informação para ele. Ali, ele modelou. O que ele pensou? Se ele conseguiu, eu também posso. Né? Então, o que é que eu tenho que ajustar aqui nos meus comportamentos para que eu possa conquistar? E assim é na vida. Não, e vocês que já viajaram bastante juntas, já viram várias culturas, vamos dizer assim, é interessante ver aqui no Brasil, o povo brasileiro me passa essa impressão, né? Que muitas das vezes, quando vê uma pessoa num carro bom, numa casa boa, fala assim, ou o cara é ladrão, ou ele é político, ou ele é corrupto. Eles têm o costume de menosprezar aquela vitória. Sim, as pessoas têm vergonha de dizer, né? Eu conquistei, eu tive aquilo, que teve sucesso. Isso é meu. E às vezes nós vemos, né, pessoas que moram fora do Brasil, até brasileiros que vão para fora, e aí abre a mente e fala assim, poxa, eu quero ser igual o fulano de tal. Porque ela começa a aceitar aquela cultura também. Eu acho até um fator meio cultural, talvez, né, Ingrid? Talvez por ser um país que houve muito furto também, né? Porque é um país que foi invadido. Isso inconscientemente existe crenças que são instaladas, né, desde pequeno. Por isso que eles falam muito que o mineiro é desconfiado. Mas se a gente for ver na história do mineiro, né, ele foi stalkeado, né? E ali inconscientemente vem essa cultura. E o que a metodologia Revelar é exatamente fazer com que o indivíduo use tudo aquilo que ele tem da melhor maneira possível para que ele saia exatamente dessa massa e possa voar mais alto, né? Ter uma plenitude muito na bom. vida. Renata, conta pra gente então, você que é uma empreendedora aí, já está com 34 produtos? São 34. É muita coisa. Como que deu essa linha de produtos assim? Como que é a Renata Fraga e os produtos Renata Fraga? Isso é uma idealização profissional mesmo, a entrega é real, onde eu falo para o meu cliente, ó, aqui você vai ter 18 aminoácidos, aqui você vai ter os ativos tal, outros ativos, eu realmente vou fazer uma entrega do que eu estou oferecendo a ela. A ele após também, uma né? análise, né? Sim, é porque como não dá para eu analisar um por um. Claro, é muita coisa. É muita coisa. Mas mesmo assim a pessoa consegue, a partir do momento que ela tem ela consegue entrar porque a gente tem um e-commerce, né? Ela consegue entrar no site ou no WhatsApp, ela consegue ter um encaminhamento para ela poder fazer a melhor escolha para o cabelo dela. Mas hoje não tem, a linha é diversa, tem bastantes produtos, uma variedade muito grande, mas porque eu acredito que a gente não pode usar a mesma máscara, né? Porque a gente tem que mudar, porque usam muito assim, meu cabelo acostumou com aquele... eu já ouvi falar isso. Não é que ele acostumou, a necessidade do cabelo que mudou. Então, por isso que você precisa usar outros shampoos, você precisa usar máscara, condicionador, não há necessidade, isso é um mito, pelo menos na minha ótica de enxergar, né? Como a Ingrid me ensinou. Para mim, um condicionador hoje é mais um marketing para empurrar mais um produto para a gente comprar. A pessoa comprar shampoo e condicionador? Exatamente. Porque antigamente, realmente, muitos anos atrás, existia isso. O shampoo, você abre a cutícula, a máscara você deposita o ativo e o condicionador vinha fechando selando a cutícula. Só que hoje, com a evolução, o condicionador virou um cremezinho simplesmente para condicionar, para desembaraçar o cabelo. A máscara consegue fechar a cutícula, consegue trazer os ativos e o condicionador não tem necessidade mais nenhuma no mercado. Essa máscara que você fala são aqueles produtos que são tipo spray? Não, máscara mesmo. É creme? É um creme mais potente, vamos dizer assim. Uma máscara é mais... consistente. Consistente, exatamente. Porque a gente fala assim, vou hidratar o cabelo. Usa muito, isso, né? É uma máscara para hidratação. Porque eu sou da época que eu via minha irmã usando aquelas toucas. Você usa? Usa ainda? Usava, passava tudo quanto esse tipo de creme. Minha irmã era engraçada. Um abraço, Fernanda. Eu vou falar o nome mesmo para saber. Minha irmã era daquela assim, se passar gordura de galinha funciona? Ela passava. Abacate? Passa. Mas desculpa ter ouvido, mas coisa natural, isso era um dos preconceitos que haviam quando eu fui conversar com as pessoas na internet usando o caminho mais natural. Babosa. Nossa, e aí eu era praticamente a pessoa que não entendia de cabelo. Hoje as coisas foram mudando e hoje eles concordam comigo que óleo vegetal faz bem para o couro cabeludo.
mito. Óleo traz oleosidade pro couro cabeludo? Isso é mito. É porque você vai retirar, né? Na medida que vai usando, não é isso? Porque o Mesmo óleo... quem tenha o cabelo oleoso como eu. Exatamente. O óleo não traz oleosidade pro couro cabeludo. Se for um óleo vegetal puro, ele é um ímã. Ele cola na sua oleosidade que você produz naturalmente e consegue tirar a sua oleosidade do seu couro cabeludo. Então, as pessoas que têm cabelo oleoso correm de óleo e não devem correr. Se deve usar. Óleo é a melhor coisa que pode existir para hidratar, para nutrir, né, para segurar a água do fio. Babosa, nossa, babosa é astringente, limpa um couro cabeludo, hidrata. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem pessoas que são alérgicas, realmente você tem que fazer um testezinho. Mas não existe. Loira pode usar? Pode. Queratina, não sei se você sabe o que é queratina. Queratina é mais um ativo que traz massa e as mulheres morrem de medo de usar queratina e achar que vai quebrar o cabelo. Talvez por conta dessa propaganda, dessa indústria, Exatamente. Né, do cosmético, né, que foi uma das empresas, das indústrias que mais cresceram no mundo, né? Não, continua. Continua, não vai parar tão cedo. É a indústria que mais cresce no mercado, é a indústria de beleza. E Ingrid e Renata, a mulher, o homem brasileiro, eles são mais vaidosos mesmo, assim, nessa questão tanto do aspecto de mente, né, quanto de estética, do genótipo e do fenótipo. É isso mesmo? Eu acredito que tenha muito a ver com essa questão cultural, porque realmente, como eu atendo muitos médicos, atendo pessoas, né, de diversos tipos de profissão, eu escuto muito isso. Assim, o brasileiro, ele é muito aciado, ele preocupa com os dentes, ele preocupa com a beleza do cabelo, ele preocupa, né, com... Não vai ser o único país do mundo, mas eu creio muito, né, estudo muito sobre crenças, crença é aquilo que a gente acredita ser verdade, e a gente vai aprendendo isso, né, e cada vez mais as pessoas estão, esse mercado da beleza está crescendo muito, porque existem consumidores para isso. E hoje não só as mulheres, né? Os homens também. Nossa, tem homem hoje em dia que usa mais creme que muita mulher, não é? Hoje 50% da minha clientela é masculina. Eles levam muito a sério. O problema é quando você explica para ele, principalmente quando ele vem procurar para nascer cabelo, né? Vamos melhorar isso, para melhorar a qualidade do cabelo. Que é para sempre. E aí ele falou, não, para sempre? É para sempre. Você vai ter que me ver praticamente, a constância. E aí isso dá um pouco, assusta um pouquinho, porém, realmente se para o processo. É igual você tomar, se não é diabético, você não tem que estar o tempo todo controlando a insulina, né? Ou tomando um remedinho, se é hipertenso, é a mesma coisa, você vai ter que estar sempre cuidando. E nessa questão, por exemplo, dos homens que usam minoxidil, dutasterida, são complementos, né? Sim. Que ajudam bastante, então, a essa manutenção também. Sim, tudo é complementar. Uma coisa não anula a outra. Assim, como eu não sou médica, eu não posso... Não que eu não possa. Tem muita gente indicar, hoje que... né? Receitar. Então, a gente sempre trabalha com um médico que nos ajuda a complementar. Então, as pessoas têm muito medo, às vezes. Hoje não, né? Tem mudado muito. Mas as pessoas têm muito medo de uma coisa atrapalhar a outra. Pelo contrário, é uma soma, um somatório para a gente poder levar o melhor para o cabelo dela. Principalmente se ela tiver uma alopecia androgenética, se ela tiver uma alopecia areata, enfim, as doenças, né, que são provocadas no couro cabeludo, e a gente consegue, somando com a terapia, porque o que é terapia? Nada mais é que massagem, produtos naturais, oxigenar o couro cabeludo, é natural, realmente não tem contraindicação. Todo mundo pode e deveria fazer, mesmo se não for calvo ou não. Isso é para a saúde do fio, do couro cabeludo. Mas a gente complementa e consegue realmente repilar, encorpar o cabelo, dar uma estrutura capilar, principalmente para aquelas mulheres que querem fazer a química. Para o cabelo também ser bem nutrido, né, e etc. Né? Sim, existe. Porque senão vai cair, não tem jeito. Também. Mas é uma mulher que gosta de realizar química, né? Que a mulher hoje em dia é o que... Renata, eu não vou deixar de colorir meu cabelo. Renata, eu não vou deixar de ser loira. Não, eu não vou deixar de fazer meu redutor de volume. Eu sou a primeira pessoa a levantar a bandeira. Ok, eu não quero ninguém mulher da caverna aqui. Eu sou mulher, sou vaidosa, vendo vaidade, e eu acho que cada mulher tem que representar o que ela deseja representar. Se ela quer cabelo enrolado, ótimo, vai ter cabelo enrolado. Se ela quer cabelo liso, ela vai ter cabelo liso. Mas como é que eu faço isso para ter qualidade? Preparando meu cabelo. Então, é literalmente isso, alimentando meu couro cabeludo, estruturando, dando à minha fibra capilar uma estrutura para que eu possa fazer o desgaste da química, porque a química realmente faz mal ao cabelo. E agora eu quero entrar nos assuntos assim, que eu quero entender, Ingrid, porque, às vezes até um assunto meio chato de falar, mas assim, porque a gente vê hoje pessoas tão perturbadas mentalmente. A gente viu agora
nos Estados Unidos, no Brasil também, de vez em quando, a gente encontra pessoas que saem dando tiro, facada. Por que que o povo tem se tornado tão violento, tão deprimido, tudo é bullying, tudo é direita, esquerda, tudo é politização demais. O que que você tem a dizer a respeito dessa questão do povo mesmo, assim, que parece que tem mudado, né? É uma pergunta bem abrangente, Sim. né? Vou assim, buscar ser o mais sucinta possível. Primeiro, que a pandemia, muitas pessoas dizem assim, pandemia desestruturou muita gente, atrapalhou a vida de muita gente. A pandemia, ela veio revelar a estrutura de muita gente, né? Então, assim como um grande edifício, se ele tiver a estrutura dele, que são o alicerce, as colunas, se estão ali com rachaduras, um vendaval, uma chuva mais forte vai revelar qual é o edifício que está com uma estrutura bem fortalecida e aquele que não. Assim, exatamente com as emoções. E aí, o que acontece? Não é que a saída da mãe tenha, né, do seio familiar para o trabalho, tenha impedido isso. Porém, como demonstrar esse afeto, esse amor, esse carinho para o filho que ficou muito comprometido. Uhum. Então, a base, que é a infância, de 0 a 12 anos, é onde formamos as nossas maiores crenças. Então, se a criança, por mais que a mãe, eu atendo pessoas o dia todo, e às vezes é isso, filhos de milionários que tinham do melhor. Porém, naquele momento, na brinquedoteca, onde poucas pessoas tinham acesso a brinquedos naquela época, era uma brinquedoteca. Todo ser humano necessita sentir-se importante. Quando ele não se sentiu importante de alguma forma, não sentiu respeitado, não sentiu amado, o que ele faz? Ele se torna um adulto mais vulnerável. Uhum. Ele se torna um pré-adolescente, um adolescente, que, às vezes, isso eu te falo porque eu já estudei, essa questão de pessoas que chegam, seja no cinema, numa escola, começa a atirar do nada. Até onde eu estudei, esses tiveram frequência, foco demais, vício em alguns jogos específicos, semelhante àquilo que ele fez. Porque isso, até se a gente for ver, tá na Bíblia, né? Tudo aquilo que eu penso, o que acontece? Eu me torno. Porque aquilo que tu pensa, tu tornas, tu és. Então, de tanto dar foco a essas coisas, ou de tanto ouvir, tanto sobre pandemia, sobre vulnerabilidade, sobre doenças, sobre problema na economia, se essa pessoa deu muita ênfase nisso, e a estrutura dela já não estava fortalecida, tem uma tendência a... É quase um gatilho, né? Exatamente. É um somatório. É como efeito dominó. Mas deixar bem claro, tudo isso tem como trazer para um lado de equilíbrio, para o eixo, ressignificar, dar um novo significado, desde que a pessoa realmente deseje não mais manter nesse estágio de vulnerabilidade. Não, muito legal, né? E a Renata, e sobre a questão da queda capilar, mudando um pouquinho de assunto, né, para não ficar tão pesado, mas assim, essa questão da queda capilar, eu tenho visto hoje que os homens principalmente, mas muitas mulheres estão tendo queda capilar. Lá no seu estúdio, no seu espaço, é tratado assim também, dessa forma bem direta nas mulheres? Tem jeito de salvar, vamos dizer assim, esse fio que está fragilizado? Então, queda capilar é a mesma coisa que a gente falou, é bem abrangente. Tem que avaliar. Porque muita coisa envolve a queda capilar. A gente tem que entender todo o histórico, o que está ocasionando essa queda, né? Porque a gente não imagina que uma dor de dente, um canal ou um problema no intestino faz o cabelo cair. Então, às vezes, você acha que não tem nada... Eu já vi gente com problema de prótese de silicone fazer o cabelo cair.
Sim, então olha quanto tempo você demora. A pessoa não vai imaginar nunca. Nunca. E aí isso são artigos científicos que vão saindo e mostrando, que aí vão tentando descobrir por que o cabelo está caindo. E aí até descobrirem que a prótese que está fazendo o cabelo dela cair, demoraram muito tempo. Mas então está tudo relacionado. A tireoide também, né? Tireoide, isso aí não tem jeito. É uma das maiores quedas capilares pós-Covid agora, né? Porque o cabelo cai de uma forma bem ampla, porque estão estudando para entender, né, melhor sobre o Covid, mas é uma inflamação, onde a pessoa precisa de muita energia para poder passar por aquela doença. E aí o cabelo sofre o cabelo é da onde tira energia para passar por aquele momento. Então, as pessoas estão tendo queda muito significativa pós-Covid. Tem gente ficando realmente calvo, assim, de em uma semana perder quase todo o cabelo. Eu tenho visto algumas pessoas que passaram por esse processo de Covid e é estranho, né? Assim, é muito novo. A verdade é essa. E o cabelo, quando nasce, não nasce igual também. Tem isso também. Pós-Covid. Tem muita coisa ainda que as pessoas não sabem ainda. Estou falando na parte de cabelo. As pessoas não sabem ainda explicar o que a doença está trazendo de diferente na área do cabelo. Nessa área minha, por exemplo, que eu fiz do transplante, o meu cabelo cresceu totalmente diferente. O médico falou que daqui, talvez 2 anos e tal, com os processos e tudo mais, que pode voltar mais ou menos como que era. Né? Porque ele falou assim, eu não sei explicar muito bem, mas porque cada área do cabelo da cabeça tem uma genética um pouquinho diferente. Tanto é que eu já vi, porque nessa área minha de gravar muitos cursos, eu já gravei cursos de cabeleireiros e tudo mais, e ele falava assim que às vezes na cabeça da pessoa tinha 5 tipos de cabelo diferentes. Tinha cabelo aqui que era meio afro, aí na frente é um cabelo meio asiático, era tudo muito... E o brasileiro é muito misturado. E é isso mesmo. E mulheres sofrem mais ainda do que os homens, porque nós somos hormônio puro. Então, cada evolução nossa, eu digo, né? Quando a gente tem uma primeira menstruação, depois quando a gente faz 20, 30, 40, e aí... São mini bombas. E aí vai só diminuindo, né? E o cabelo vai refletindo, vai afinando, menopausa, a gente vai tudo refletindo no cabelo. Então, a gente tem que estar sempre em alerta, porque realmente o cabelo é o alerta da gente. Se o cabelo não está bem, algo está disfuncional, alguma coisa pode procurar que alguma coisa está acontecendo. Eu passei agora uma semana numa imersão e foi só falado desse assunto, que as pessoas estão estudando demais o folículo piloso para poder entender sobre as grandes doenças como AIDS, câncer, porque o folículo, ele entrega tudo está lá armazenado dentro de um folículo, para entender o que acontece com a história do homem, né? do que ele passou. Tem a história da epigenética, não sei se você já ouviu falar sobre epigenética, que é o estudo que a gente pode mudar dentro da epigenética a forma que a gente lida com a vida, né? Então, tem muita coisa relacionada ao nosso cabelo que a gente pode mudar, melhorar, para que a gente possa ter saúde mesmo. Às vezes está relacionado, né? Imagina, o meu intestino está relacionado ao meu cabelo, você está com problema no intestino, está relacionado ao cabelo, meu cabelo não está bonito, mas você está com problema no intestino. Tem gente que senta na minha cadeira e fala assim, olha, meu cabelo não fica bonito, já fiz de tudo. Está sempre opaco. Mas aí eu falo, e sua alimentação, como é que está? Você já parou para começar na sua alimentação? E como a alimentação tem influência no cabelo? Tem gente que não bebe água. Não, exatamente. E a água tem tudo a ver com o cabelo. Então, é uma junção, sabe? É uma junção, é quase uma reeducação para a pessoa entender que não é simplesmente... Eu falo, gente, eu não faço mágica, eu não tenho... Né? Deus não me deu o dom do milagre, a não ser que ele desça agora e fale, você vai ter o cabelo dos seus sonhos. Fora isso... Não, é tratamento, entender, ter o entendimento, procurar, investigar, procurar saber o que está acontecendo internamente com você. E assim, você monta um protocolo, e aí a constância de aquilo é exatamente o que você falou, né? Essa constância que vai trazer os resultados. Porque você acabou de falar que às vezes a pessoa teve um processo agora e dali 4 meses que vai refletir no cabelo, por exemplo, um estresse, uma perda... Né, uma doença. E outra coisa, isso acontece demais. Vamos supor, aconteceu um fato hoje com ela. Aí 4 meses depois, ela começa a cair o cabelo porque assinou o gatilho. 4 a 3 meses depois. E aí tá caindo, aí acontece outro fato. Aí ela continua com a queda. Aí a gente chama de deflúvio. E aí ela fala assim, o cabelo não para de cair, porque ela entrou num processo de um processo atrás do outro. Só que ela não consegue relacionar isso. E aí ela começa a colocar a culpa, às vezes, no shampoo, começa a colocar a culpa no profissional. No profissional. O profissional que fez meu cabelo cair. A química que ele usou. Exatamente. Às vezes, né,
não é que a química faz o cabelo cair. A química afina o fio e é um facilitador para ajudar esse cabelo a cair. Nesses cursos que eu já fiz de cabelo, eu vi uma mecha de cabelo que foi feita a prancha, e o cabelo na prancha, ele é um cabelo achatado. Né, que a prancha aperta e faz aquela pressão, calor, e o cabelo, aí os nutrientes não conseguem mais chegar até a ponta do cabelo, e o cabelo dá aquela ponta dupla, etc. Tá vendo? Eduardo também é cultura. Tá. E isso tudo está correlacionado com as emoções, né, gente? Demais. Porque dependendo, tá vendo a importância de trabalhar os dois? Não, é legal ter né? esse assunto entre vocês dois, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, uma especialista nas emoções, outra é tricologista, o que tem a ver? Não, tem tudo a ver. Exatamente. As emoções vão revelar sempre um dos sinais vai estar no corpo, seja no cabelo, na pele, né, que é o maior órgão humano. Às vezes eu estou conversando com um cliente e aí a pele dele já me manifesta também. A Rê já deve ter percebido isso também com o cliente. E aí fica mais fácil da gente sinalizar, né? E assim como acontece com o cabelo, né, como a Rê disse, né, quando o cabelo recebe uma química, ali ele se torna um facilitador para a queda, porque ele muda aquela estrutura. Assim também são nas emoções. Então, existem sentimentos e comportamentos. O sentimento vai provocar um comportamento, que eu falo que é como se fosse um cano obstruído. E aí, por mais que a pessoa possa fazer, aquilo ali vai sempre fluir de forma muito lentamente. Sim. E aí, o ideal mesmo é desobstruir isso. E como desobstrui? É realmente buscando o equilíbrio de todos esses sentimentos, das emoções, porque é muito importante. Não, Ingrid, e se for olhar também, né, a gente falou agora há pouco dessas dificuldades que a gente passa pela vida, né, que reflete no cabelo, no corpo. Como que tem sido lá no seu espaço também essa questão dos jovens com tantos problemas? Outro dia eu vi uma menina, gente, ela deve ter 20 e poucos anos, já ficando calva. Pelo jeito eu pensei assim, ela está tendo um estresse muito alto. Você deve estar pegando pessoas cada vez mais jovens com problemas, vamos dizer assim, psicológicos, de traumas, etc. Isso não é nem só agora, viu, Eduardo? De sempre. Eu vou te falar que eu formei em capelania hospitalar em 2008. Foi quando eu estava passando pela segunda enfermidade grave e eu me interessei. Ali, meu coração ardeu de aprender como auxiliar um enfermo. Então, essa foi minha primeira formação. Porque, realmente, os acompanhantes de enfermos, dependendo de como eles estão, isso interfere no resultado do paciente ali. Então, existem pessoas que você realmente percebe, eu vou falar de mim, eu via pessoas me velando viva, eu via pessoas completamente desestruturadas ao me ver naquela situação grave. Então, ao invés de ajudar, atrapalhavam. E eu ouvia coisas pesadas também. Ingrid, não venho aqui mais, porque cada vez que eu venho aqui, isso só piora e isso está abalando a minha fé. Então, quanto mais a gente ora, mais você piora, então eu prefiro me afastar de você. Então, são várias coisas que... O seu deserto incomodava. Exatamente. E é sempre lembrar, gente, que a situação ruim é um grande facilitador para uma melhoria. Eu hoje faço o que eu faço e auxilio tantas vidas também, eu tenho essa visão assim, é possível essa pessoa, no caso tão grave, às vezes chegam clientes assim, não, já tentei de tudo, já fiz vários tratamentos com psicólogo, com psicoterapeuta, com psiquiatra, mas eles falam que não tem solução para o meu problema. Talvez por eu ter vivido tantos milagres e também por ter especializado em tantas áreas, que hoje ainda no Brasil não é considerado uma profissão por vários motivos burocráticos, mas é uma pseudociência considerada ainda, que funciona. Até através dos traços da letra, né, a escrita da pessoa revela como ela está. E ali me auxilia muito, me formei nisso também, para entender o que é mais que eu posso auxiliar aquela pessoa. Então, só para fechar, é lembrar que hoje não são só os jovens. Em 2008, me ligaram pedindo para acompanhar uma família, eles me acompanham até hoje. Era um menino de 9 anos que tentou suicídio. Nossa. E quando eu cheguei até ele, isso em 2008, hein? Eu conversei com ele e falei, mas o que está acontecendo? Ele me disse, eu não vejo mais motivos para viver. Eu não vejo graça na vida, eu só quero morrer.
E às vezes é interessante, né? Porque um menino de 9 anos... Exatamente. Qual que é a preocupação? Não... Uma família amorosa, de verdade, assim, conheci a bisavó, a avó, a mãe, né? O pai, o irmão. Mas ali, o nível de sensibilidade dele era muito grande. Ele já está formando agora, né? Está perto de formar na faculdade. De vez em quando eu converso com a mãe dele. Mas aquilo me marcou muito. E depois disso eu já atendi. E, inclusive, hoje, ali eu usava muito da fé, né, na questão, mas hoje eu tenho ferramentas que são exercícios, dinâmicas e várias outras formas de caminho neural para trazer exatamente para um eixo, de forma que a pessoa consegue compreender melhor, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, né? Tem clientes até de 70 anos de idade, onde muitos falam assim, Ingrid, agora que a minha vida vai começar, né? Porque ali é quando ele parou para se conhecer, para reparar algumas arestas e ter mais fluidez na vida. Lembrando que a nossa vida é sistêmica, assim como a Rê disse. Alimentação, a forma de comunicar, de a vivência, todas as áreas. Relação com a família, né? Relação consigo mesmo. A relação com os outros, né? Seja até a qualidade de amizades. Quem segue nas redes sociais, porque tudo que a gente está vendo, né, a gente sente. E aquilo ali vai nos conduzir. Assim como algo gostoso que a gente vê da vontade de comer, o bebê, assim como também cuidar do cabelo, que a gente vê a importância, né? Não, é ótimo. O bate-papo assim, é muito legal. Eu gosto, né, de conversar com as pessoas porque eu aprendo. Sim. E a Aline às vezes brinca comigo que eu converso com as pessoas às vezes 30 minutos e já sei mais ou menos como uma pessoa é. Né, assim, lógico, não profundamente, mas já sei, ó, essa pessoa eu posso confiar, essa pessoa não posso confiar. Sim. E com pouco tempo eu consigo fazer uma leitura. E foi muitas das vezes eu falava com a pessoa assim, eu até brincava assim, você quer que eu fale como você é? E a pessoa falava assim, eu quero, eu não quero. Porque eu brincava com isso, eu ia descrevendo algumas coisas, a pessoa falava, realmente eu sou meio assim. E eu vejo isso até pra mim. Sim. Então, hoje em dia, eu tenho me policiado em algumas áreas, porque eu também sou um pouco, às vezes, sou um pavio curto, sou uma pessoa que eu gosto de ensinar, mas eu não gosto da pessoa que não quer aprender. Sabe, quando você... Perde a paciência. Você perde a paciência, você quer ensinar. É igual lá, você passa o procedimento para a pessoa, e a pessoa passa 1 mês, 2 meses, a pessoa não fez aquilo que você... Mas já te ensinei, já falei, já te mostrei. E como você disse, né, Renata? É um processo. A vida da gente em várias áreas é um processo. E vamos falar aí desse lançamento que vocês vão fazer, né? Como que vai funcionar esse processo seu é um curso? É uma palestra? Como que é? Fala para o pessoal aí, como que faz para conhecer melhor esse projeto? Começou como uma palestra, mas com uma probabilidade de virar um workshop, um intensivão, né, Rê? Como uma imersão mesmo. Porque, assim, a gente já teve outros convites, já estão agendados, né, fora daqui de BH também. Porém, tudo é de acordo com a demanda, né? Às vezes a gente tem 1 hora, às vezes a gente tem 30 minutos, né? E a gente vai ajustando, adequando de acordo com a necessidade. Mas nada que venha impedir a um projeto futuro de fazer exatamente uma imersão onde as pessoas vão poder ter essa oficina de se entender melhor, compreender melhor, cuidar do corpo, da alma e do espírito. E, claro, isso inclui o cabelo e as emoções. Mas eu vou concluir que uma coisa que é importante, que tudo começou também, assim, né, na minha parte, né? Eu fui fazer um talk show na igreja onde nós frequentamos, e ali eu falando, a Ingrid estava só como ouvinte, até me filmando, me ajudando, né, para me filmar. E ali eu falando, conversando, explicando a importância de como eu obtive meus resultados, incentivando outras pessoas a serem empreendedores. E aí eu senti dificuldade, porque todo mundo falou assim, mas eu não tenho o seu perfil, eu não sou parecida com você, né? E eu falei, nossa, cadê a Ingrid para poder me ajudar e falar assim, você tem como, é possível, é só eu
tirar de você, extrair de você o seu melhor. Não precisa ser igual a Renata, mas tem que você fazer também o que a Renata fez, o mesmo recurso, né? O mesmo percurso, perdão. E aí, quando eu saí da parte, eu falei, Ingrid, ali você me complementava, porque as pessoas queriam me veem, né? Como uma pessoa, uma referência no sucesso do meu trabalho. E aí, como é que eu posso me tornar uma referência na minha profissão? Eu falei, Ingrid, tem tudo a ver a gente juntar e a gente levar... E criar discípulos, né? Exatamente. Incentivar pessoas como é que ela pode fazer isso o melhor dela, né? Como é que ela pode extrair dela o melhor. E aí eu fui convidada para participar de um outro evento que vai acontecer aqui em BH. E a pessoa responsável por esse evento, que chama Prêmio das Empreendedoras, ele falou, eu vou estar daí... Menos de 15 dias ele estaria em Belo Horizonte para esse evento. E aí eu sondei. E aí, quem são os palestrantes? Ele falou, Ingrid, eu estou com um desafio eu queria um case de sucesso de uma empreendedora, mas eu até consigo encontrar. Mas essas pessoas não sabem explicar o porquê que aquilo funcionou na vida dela. E aí eu falei, não, então eu tenho uma pessoa para falar sobre isso e eu complemento por que funcionou. E aí nasceu. E mostra um caso de sucesso seu. É como você falou no início, né, do podcast. Você gosta de ser cliente das suas clientes. Né? Amo. E ali eu vejo que pode ser melhor. Eu tenho relação, eu falo que Deus, ele criou essa metodologia, né? Para mim, porque eu não daria conta de ser psicólogo, porque o psicólogo não pode ter relação com o paciente, frio, né? E eu sei que eu não daria conta, né? Então, assim, como eu criei essa conexão com a Rê, eu tenho muitos clientes que tornaram amigos também. E ter essa liberdade. E eu crio exatamente assim, almoçar com o cliente, que ali fora da sessão eu posso avaliar o que mais que ele pode ser melhor, porque o meu intuito é esse, é ver a pessoa usufruindo do seu máximo potencial. Evoluindo, né? E evoluindo, claro. Sendo melhor a cada dia. Então eu gostaria que vocês deixassem as suas redes sociais aí para o pessoal poder acompanhar, falar um pouquinho mais do que vocês quiserem, né? Não estou terminando não, mas deixa aí para o pessoal começar a seguir, né? E a gente evoluir também nessas redes sociais, que é importante hoje em dia. É muito bom. Sim. Fala pra gente aí, Rê. Então, eu vou dizer, eu tenho, na verdade, algumas redes sociais. Eu tenho que falar todas, né? Fala eu tenho o meu pessoal, que é Renata Fraga Hair, né? Cabelo. O Hairline Cosmético, que é a linha de cosméticos. O canal no YouTube, que é a mesma coisa, Renata Fraga Hair. Tem o TikTok também, que faço tudo Renata Fraga Hair. Eu acho que é isso que eu tenho de canal. E tem o blog que a gente coloca, o do Renata Fraga, onde a gente escreve lá, não com tanta frequência, mas tem o blog do Renata Fraga também, que a gente conta um pouquinho da história ali. Legal demais. E aí, Ingrid, as suas redes? O meu é Revoar, de voar mais alto, né? Treinamentos, vocês vão ver lá no fundinho azul. Isso no Instagram. Isso no Instagram e também no YouTube. Então, diariamente, assim, vou falar que é todos os dias, que todos é muita coisa, mas com constância eu estou ali compartilhando dicas para relacionar melhor com as pessoas, consigo mesmo. São dicas comportamentais. E no canal do YouTube tem vários vídeos, até o Eduardo, alguns foi captado por ele, quando eu dei dica comportamental em um programa de TV, né, que transmitiu, do SBT, que transmitiu para Minas Gerais inteiro. Então, tem alguns lá e depoimentos de clientes. No da Rê também, no YouTube, tem depoimentos de clientes. Então, você... É a nossa história, né? Exatamente. Então, se você realmente tem interesse em saber, assim, porque aí tem vários relatos. Tem relato de adolescente, tem relato de médica, tem relato de empreendedora, né? Tem caso, inclusive, de um cliente que, depois de ter acessado essa memória gestacional intrauterina, houve uma ressignificação, ele nunca tinha ganhado mais do que 3, 4 mil reais na vida, e 21 dias depois ele passou a ganhar 15 mil, depois 20 mil, e a vida financeira dele foi muito mais fluida, porque algo que foi lançado no início da concepção estava ali travando, de uma certa forma, a vida financeira e outras também, porque está tudo relacionado às emoções. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente aproveitar esse espaço? Acho que falamos tudo? Uma dica. Não. Vamos dar dicas? Uma dica para quem quer começar a empreender. Olha, Top? legal. Verdade, uma dica para quem... A gente veio até comentando isso no carro, né? Eu acho que a primeira coisa é
estratégia, tem que ter uma estratégia. Tem que ter, colocar no papel qual é a minha estratégia, o que eu quero, como eu quero, e foco. Não pode. Eu até brinco, quando eu fui mãe, eu lembro que, nossa, como tinha gente para adaptar, é assim que amamenta, é assim que faz assim. Nossa, não faltava gente para me dar um monte de dica. E eu falei, gente, se eu focar em todo mundo, eu não vou fazer nada. Aí eu peguei o pediatra da minha filha, foquei nele e assim eu fui cuidando da saúde da minha filha. Então eu falo assim, não dá para você ouvir todo mundo, né? Você escuta um pouquinho, tem que ter um filtro. Vai filtrando, assimilando mais. Cria uma estratégia, coloca ali na balança aonde você quer chegar, porque é muito importante, e foco. Eu acho que é a coisa principal para você poder chegar no... Determinação, né? Eu sou muito determinada, eu não desisto fácil, não. Não, a Renata tem jeito mesmo de ser aquela pessoa, né? Que... Nós três temos um padrão comportamental bem semelhante. Aí o intuitivo, a determinação. Por qual motivo? Nosso padrão comportamental tem muita praticidade. Vamos colocar a mão na massa, vamos ver acontecer. Há padrões que, sim, são muito teóricos, né? E se enche de calhamaço de livros. Não que eu não goste de ler, nem investir muito nisso. Mas do que adiantava eu entender todas essas teorias se eu não colocasse em prática? Então, muitas vezes, as pessoas que estão começando a empreender, inclusive tem pesquisa sobre isso, que a maioria das empresas se fecham antes de 2 anos. 80%, se não me engano. É um nível altíssimo. Porém, as empresas de grande sucesso, os empreendedores, né, os CEOs falam que o período mais desafiador foi exatamente um dos maiores nesses 2 primeiros anos. Então, não existem fracassos, existem pessoas que desistem. Então, a persistência é uma das minhas dicas, assim. Persista, mas não insista. A insistência, ela tem a ver com... A pessoa está vendo que o negócio não está fluindo, não está dando certo, e ela insiste naquele erro. A persistência tem muito a ver com essa questão que a Rê disse da estratégia. Porque a estratégia, você vai buscar de uma forma. Não funcionou... Reinventa, resiliência, faça até aquilo dar certo. Então, grandes conquistas, a começar da lâmpada incandescente. Ele errou 10.000 vezes até acertar. E ele disse, eu só acertei porque eu aprendi com cada erro. Então, ao passo do quem está começando a empreender, não se permita paralisar pelo erro. Aprenda com esse erro para que você possa subir para um nível maior e superar. Muito legal o bate-papo. Eu espero que em breve a gente possa tomar outros assuntos assim dentro dessa... Ótimo. Como a Renata falou e você falou, né? Os assuntos aqui podem... abranger. E podem ser mais... a gente procurar um foco nele e do foco abrir um outro núcleo. Pode conosco. Vários núcleos. vários núcleos. É isso. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que assistiram ao nosso podcast. Em breve vamos trazer muito mais novidades. As duas aqui vão voltar em breve também para complementar esse bate-papo. Então, dê dicas, coloque aqui no comentário, curta, compartilhe e mande aí, pega aí e manda para várias pessoas para que o nosso podcast possa crescer e a nossa cultura, o nosso conhecimento também evolua. Um forte abraço e até o próximo.